nome do Senhor. Que bom podermos estar nesse lugar, podendo adorar o nome do Senhor e também aprendendo através deste projeto, que nós agora estamos, buscando aí a armadura de Deus para as nossas vidas. Nós, como assim já falamos recentemente, trabalhamos em um projeto, um processo de libertação. Agora estamos buscando a direção dentro da palavra para que possamos nos manter libertos, para que possamos nos manter protegidos através do poder de Deus. Amém? Então, aproveitando você de pé, pegue a sua Bíblia. Hoje nós vamos estar ouvindo a palavra e buscando essa proteção em nome de Jesus. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 3. Nós vamos aprender hoje como nós podemos demolir as fortalezas do inimigo ou que tentam se formar nas nossas vidas em nome de Jesus. Amém? Versículo 3 em diante diz assim: porque andando na carne não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia, essa palavra aí no grego, ela significa exército de guerra, ok? Então as armas do nosso exército de guerra não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas, destruindo todo conselho e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Como eu disse, se acaso você for da turma aí daqueles que anotam, nós vamos estar hoje aprendendo como nós podemos, através da palavra de Deus, estarmos aí demolindo as fortalezas do inimigo que tenta se levantar ou se posicionar contra as nossas vidas. E em especial, nós vamos estar falando hoje, da primeira parte da armadura de Deus para as nossas vidas, que é a nossa mente. Amém? O que nós podemos usar para que essa mente ela possa estar sendo protegida? Porque nós vamos hoje estarmos falando sobre a nossa mente, ou como proteger a nossa mente. Porque antes propriamente de estarmos caminhando em meio a esse texto, é importante nós entendermos algo. Satanás, ele trava uma guerra diária, a todo instante, contra o homem. E essa guerra, ela se faz justamente na mente. Repita comigo: todos os dias nós travamos uma guerra contra Satanás. E essa guerra, ela se faz na nossa mente. Um bom exemplo para podermos simbolizar ainda melhor o que nós acabamos de repetir juntos é o que eu costumo muitas vezes dizer, e eu me reporto sempre aqueles desenhos animados. Sempre quando vamos falar isso, eu sempre dou esse exemplo, ou muitas das vezes eu repito esse exemplo como base, porque é justamente através ali daquele desenho animado que nós temos uma forma muito simples e muito clara de entender como que isso funciona. Aqueles desenhos animados, nós temos ali muitas vezes, aquele anjinho de um lado e o diabinho do outro lado. E aí aquela animação ali em questão, ela fica então ali ouvindo, ou dando ouvidos tanto ao anjinho do bem, aquele que simboliza o bem, aquele que simboliza Deus, tanto quanto o outro lado, que também fica falando, e ao anjinho do mal, que
simboliza aí, né, o inimigo, o diabo. E aquela vida, então, ela vai se portar, ela vai caminhar no seu dia a dia de acordo com quem ela dá ouvidos. Quando ela dá ouvido, né, a voz desse, me reportando a questão do desenho animado, né? Quando ela dá ouvido a essa voz, né, dos anjinhos ali que representam ao Senhor, então essa vida ela vai caminhar bem. Por quê? Porque ela está dando ouvidos a uma voz que vai levar ela em um caminho de luz, que vai levar ela em um caminho de bênção, que é a voz de Deus para as nossas vidas. Amém? No entanto, tem outro lado também, o outro anjinho, que simboliza o mal, ou o diabinho. E aí então, quando essa pessoa, ela dá ouvidos a essa voz, que também fica falando constantemente, aí infelizmente, o caminho que essa pessoa vai trilhar, não é um caminho de bênção, infelizmente é um caminho do mal, é um caminho que o final dele é a destruição. Além disso, nós temos, né, um ditado que é muito bem conhecido, é muito falado, né? Mente vazia, oficina mente vazia, oficina do diabo. Mente vazia, oficina do diabo. Então, quanto mais nós ocupamos a nossa mente com aquilo que é bom, quanto mais nós ocupamos a nossa mente com as coisas do nosso dia a dia, melhor nós fazemos para nós mesmos. Porque quando a gente fica muito parado, pensando por demais, ou de repente sem estar fazendo muita coisa, ou nada, ou quase nada, isso é um perigo, porque isso pode de repente fazer com que a nossa mente fique meio que voando, sem ter muito o que fazer, e aí é uma oportunidade que o inimigo tem. Tanto esse ditado, ele tem muito sentido, né, que os próprios médicos, quando eles consultam e pegam alguns determinados casos, né, um dos principais remédios que eles passam para as pessoas que têm problemas na questão da mente, em especial na questão de se esquecer das coisas, ou não conseguir concentrar muito nas coisas, um dos remédios que os médicos eles passam é o exercício da mente. E como é que eles fazem? Eles pegam, né, e pedem para essas pessoas estar fazendo aqueles joguinhos, brincando com joguinhos. Para que isso? A pessoa de repente já com a idade mais adiantada, ficar brincando com aqueles joguinhos, por exemplo, de memorizar as pecinhas. Quem já brincou aqui com aquele joguinho? Né? Antigamente tinha aquele cara a cara, na minha época, hoje em dia não tem mais essas coisas, hoje em dia é tudo digital, né? Antigamente tinha que ficar umas carinhas de cá, umas carinhas de lá, aí ele ficava dando dica para ver se a pessoa de quem nós estávamos falando, né? Tá cara a cara, quer dizer, uma coisa de menino, uma coisa não leva quase nada, para não dizer nada. E aí de repente uma pessoa um pouco mais adiantada na idade, brincando de uma coisinha dessa, ou virando as pecinhas, vira tudo, aí depois desvira de novo, aí vai tentar descobrir aonde está uma pecinha, onde está outra. Aonde é que leva isso, meu Deus? Isso é coisa de criança. Mas muitas vezes os médicos usam dessas brincadeirinhas, ou de repente dá tarefas pequenas para as pessoas. Olha, faz ali alguma coisinha assim, alguma coisa, nada de muita importância, nada de muito pesado, mas para que isso? Para que a pessoa possa estar se envolvendo, para que a pessoa possa estar trabalhando, exercitando a sua mente. E quando nós exercitamos a nossa mente, ela gera trabalho. Gera trabalho para quem? Para todo o corpo. Então, quando nós temos a nossa mente ocupada, e em especial ocupada com coisas boas, então nós estamos na realidade trabalhando em todo o nosso corpo. Porque para que você possa movimentar o braço, por exemplo, para que você possa falar, tudo isso parte antes de tudo da mente.
A mente é que dá o comando, para que então possa a voz sair como deve, né? O movimento, o gesto sair como você está esperando. Você já observou quando você está muito cansado? Você está muito cansado, muito cansado. E aí de repente você pensa uma coisa, o corpo já não acompanha. Quer dizer, está tentando, mas não vai. Porque está desconectado. Uma coisa, a mente está pensando algo, mas o corpo não consegue acompanhar. E é justamente por esses motivos é que Satanás, né, ele tenta estabelecer fortalezas na nossa mente, porque ele sabe que quando ele consegue estabelecer essas fortalezas na nossa mente, ele vai conseguir automaticamente controlar todo o resto do corpo. Tanto que a palavra do Senhor, ela diz, Filipenses capítulo 4, verso 8 em diante: finalmente, irmãos, ocupai-vos com tudo que é verdadeiro, nobre, justo, puro, amável, honroso, virtuoso, ou em qualquer modo que mereça louvor. O que aprendestes e herdastes, e o que ouvistes e observastes em mim, isso praticais. Então o Deus de paz estará convosco. Prestou atenção no final? Então o Deus de paz estará convosco. Porque o Deus de paz, ou seja, Jeová Shalom, ele vai estar conosco, porque na nossa mente vai estar aquilo que é verdadeiro, aquilo que é nobre, aquilo que é justo, aquilo que é puro, aquilo que é amável, aquilo que tem virtude, aquilo que tem honra. Tudo isso é o que vai estar ocupando a nossa mente. Então, se coisas boas ocupam a nossa mente ela vai estar em paz, porque Deus é que tem o controle dessa mente. Agora, quando nós nos deixamos levar e o inimigo ele consegue montar as fortalezas, o inimigo ele consegue lançar as setas e anular aquilo que é verdadeiro, aquilo que é nobre, aquilo que é justo, aquilo que é puro, amável, aquilo que é honroso, virtuoso. Então quem forma as fortalezas da nossa mente é o inimigo. E aí, ao invés de paz, nós vamos estar atormentados. E aí está aqui então explicado. Por que uma pessoa vive toda cutucadazinha, quem está do teu lado, fala assim: acorda, meu irmão, escuta essa. Sabe por que a pessoa fica atormentada? Fala aí, meu irmão, sabe por que a pessoa fica atormentada? É por isso. A pessoa deixa o inimigo montar as fortalezas. E aí fica um monte de coisa na mente. E aí a paz que a pessoa poderia ter de Deus na sua vida, ela não vai ter. Por quê? Porque a fortaleza que se montou ali não foi a fortaleza de Deus, mas foi a fortaleza que o inimigo, por algum motivo, ele entrou e conseguiu ali se estabelecer. Amém? Diante então, desta introdução, assim vamos dizer, algumas coisas nós podemos entender e elas ficam bem claras para as nossas vidas. Primeiro, nós estamos envolvidos em uma guerra. Não tem ninguém aqui nesse lugar, começando por mim e pelo último que adentrou aqui até o momento nesse lugar, está isento disso. Todos nós estamos envolvidos em uma guerra. E ao contrário do que muitos pensam, o nosso adversário não é o homem. O nosso adversário é Satanás. Se nós estamos envolvidos em uma guerra, significa que a todo instante nós estamos brigando. Significa que a todo instante nós estamos lutando. Mesmo você sentado aqui, há uma guerra dentro de você.
E qual é a guerra? É a de que você dê a oportunidade do Espírito Santo entrar na tua mente, entrar no teu coração, entrar na tua vida e transformar tudo aquilo que precisa ser transformado. Quem é que está do outro lado da guerra? É o inimigo, tentando tapar os seus ouvidos, tentando anular que essa palavra chegue na tua mente, para que ela possa entrar no teu coração, na tua vida e haja uma transformação. É uma guerra. Você não está vendo aparentemente nada, mas estamos em guerra. E é aí onde nós muitas vezes vemos, porque muitas pessoas ouvem a mesma palavra, mas nem todos são abençoados. Por quê? Porque enquanto nós estávamos ouvindo a palavra, enquanto todos estavam ouvindo a palavra, nem todos estavam deixando com que essa palavra entrasse. Por quê? Porque se deixou desviar nos seus pensamentos, deixou, o corpo estava aqui presente, mas de repente o seu pensamento estava longe, de repente você estava em outro lugar espiritualmente, e aí por causa disso, a palavra não teve a oportunidade, como ela poderia, de estar anulando aquilo que tem impedido você de chegar ao lugar que Deus quer, ou seja, o melhor dele para a sua vida. Todos nós estamos envolvidos em uma guerra, e como eu disse, o meu e o seu adversário não é o homem, o meu e o seu adversário é Satanás. Tanto que Efésios capítulo 6, versículo 12 diz: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, ou seja, não é contra o homem, mas sim contra, olha quem são nossos inimigos, contra os principados, demônios, contra as potestades, demônios, contra os príncipes das trevas desse século, demônios, contra as hostes espirituais da maldade, demônios. E aonde é que essa guerra se dá? Nos lugares celestiais. É nesse lugar que se trava a guerra. É os dois anjinhos que eu dei para você o exemplo. Fica um falando uma coisa e outro falando outra. E quem decide a quem nós vamos dar ouvidos somos nós. Quem decide o que vai entrar na nossa mente e consequentemente em todo o nosso corpo somos nós. Deus nos deu essa oportunidade. Por isso nós estamos o tempo inteiro em uma guerra. E se nós estamos em uma guerra, então ou nós venceremos ou seremos derrotados. Não há empate, não há meio termo. Empate tem no futebol e alguns outros esportes, mas no mundo espiritual não tem empate. Ou você bate ou você apanha, ou você é vitorioso ou você é derrotado. E o que vai fazer com que você seja vitorioso ou derrotado é justamente a forma com que você se posiciona diante das situações que se colocam na tua vida. E aí, você vai bater ou apanhar? Estou lhe perguntando, você vai bater ou apanhar? Quem vai bater, levanta a mão aí, por favor. Eu vou perguntar então de novo. Você vai bater ou apanhar? Bater! Também depois de uma pressão dessa, né? Já começou apanhando uma pergunta. Não é possível que não reagia, né? Segundo, dentro dessa guerra, então veja aqui, primeiro nós temos que entender, todos nós estamos envolvidos em uma guerra, e nós já sabemos quem que é o nosso adversário, é Satanás, o inimigo. Segundo, dentro dessa guerra, vemos que o campo de batalha é a mente. Aonde é que é o campo de batalha? Na mente. Por quê? 2 Coríntios capítulo 4, verso 4 diz: nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Olha só o que o inimigo
faz? O inimigo, ele cega, não é os nossos olhos. A Bíblia está dizendo que o inimigo tenta cegar o nosso entendimento. E aqui é um outro exemplo que eu costumo usar muitas vezes, e de uma forma muito simples a gente entende isso também. É quando, por exemplo, você tem um amigo, uma pessoa que você quer muito bem, e aí você vê ele adentrando por um caminho, e que você está vendo claramente que aquele caminho que ele está adentrando vai levar ele à destruição. Ele vai se machucar, ele vai se dar mal. Você está vendo aquilo. E aí você, como amigo, como uma pessoa que quer bem a essa pessoa, você vai e chega fulano, não faz isso não, mas olha, você não está vendo, olha só onde você está entrando, não se envolve com essa pessoa não se envolve nesse grupinho não se envolve nessa vida não se envolve nessas coisas não, porque olha só, aí você fala qual é o resultado final. A pessoa consegue te ouvir, a pessoa consegue te enxergar, mas ela não consegue te entender. Por que não consegue? Porque a mente dela está bloqueada. O inimigo conseguiu cegar. Dá uma cutucadazinha quem está do teu filho aí. A tua mente está cega, ou você está enxergando bem? Acontece ou não acontece isso muitas vezes? Talvez foi você que foi avisado em algum momento por alguém na tua vida, e aí você, por estar com a sua mente bloqueada, o entendimento não lhe foi clareado naquele momento, aí você se deu mal e entrou no buraco. Hoje, graças a Deus, você saiu dele. Mas hoje, quando você lembra daquela situação, você fala: poxa, se eu tivesse dado ouvidos a fulano de tal, isso não me teria acontecido. Já passou alguma pessoa uma situação dessa? Que você hoje, quando lembra lá atrás, fala: poxa, fulano me avisou, rapaz, né? Você quer ver uma outra coisa? E agora as esposas vão até vibrar. Você quer ver? Geralmente as esposas, mais esposa do que marido. Marido também acontece, mas geralmente é mais esposa. A esposa olha como é que está a situação, aí vai e fala para o mal: meu marido, olha, está assim, isso não faz, olha só como é que está, avisa, mostra. O marido mente, não dá nem importância, que nada, mulher, isso aqui, às vezes até brinca, às vezes, não sei o que, você não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí depois vem uma outra pessoa de fora e fala a mesma coisa. Naquela hora que foi a esposa que falou, ou o marido, pode ser o marido também, né? Que falou que aquela pessoa não gostou, achou ruim, achou que aquilo ali era por mal, achou que a pessoa parecia que estava contra, e às vezes até brigou, discutiu. Depois passa um tempo, vem o outro de fora e fala as mesmas coisas. E aí aquela pessoa, naquele momento, ela abre a mente dela, abre o entendimento dela, e aí ela vai e fala: não, é mesmo, você tem razão, fulano de tal. E aí faz do jeitinho que a esposa, o marido já tinha falado lá atrás antes. Aí gera aquela indignação da esposa, né? Meu Deus do céu, eu falei, como é que não me enxerga? Como é que não me ouve? É assim ou não é? Até parece que é revelação, né? Não é revelação, não, isso acontece em muitos lares. Mas por que isso acontece? É a mente da pessoa. É o inimigo que consegue naquele momento bloquear. Porque a batalha, ela se faz na mente. É como diz o texto: cegou o entendimento dos incrédulos. A pessoa não consegue enxergar a luz. A pessoa fica dominada pelas trevas. E quando você está dominado pelas trevas, você não consegue enxergar o caminho certo. Você não sabe por onde ir. Você geralmente vai para lugares que vão te levar à destruição. Mas quando você tem a luz do Senhor Jesus brilhando no teu caminho, aí você pode até no meio desse caminho passar por alguns buracos, por algumas depressões, por alguns morros, por alguns
mas com certeza lá no final é vitória. Por quê? Porque Jesus está iluminando a tua mente, Jesus está iluminando a tua vida, e consequentemente você vai alcançar a bênção de Deus para a tua vida. Terceiro, esse trabalho. Qual é o trabalho do inimigo? Ele se faz através de armadilhas. Primeiro nós temos que entender que nós estamos em guerra o tempo todo. Segundo, que essa guerra, essa batalha, ela se dá na nossa mente. E a forma que o inimigo faz é trabalhando através de armadilhas, para que na nossa mente sejam construídas fortalezas, para que possam nos destruir. Efésios 6, versículo 11 diz: revesti-vos de toda, não de parte. Hoje nós estamos falando a respeito da mente, ou seja, o capacete, aquilo que protege a nossa mente. Mas não é apenas parte da armadura. Nós temos que nos revestir de toda a armadura. Para quê? Para que nós temos que nos revestir de toda a armadura de Deus? Para que possamos estar firmes. Firmes contra o quê? As astutas ciladas do diabo. Veja que o texto diz: para que possamos estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Isso mostra para mim e para você o quê? Que ele não vai aparecer na minha, na sua frente, dizendo que ele é o diabo, é o seu adversário e vai lhe destruir. Não, ele não vai fazer isso. Se tem uma coisa que o diabo não é bobo, ele não é bobo. Ele é muito esperto. Aliás, o texto está chamando ele de astuto. O que é uma pessoa astuta? É uma pessoa sorrateira, é uma pessoa esperta, é uma pessoa malandra, é uma pessoa que não faz as coisas às claras. E o objetivo dela é sempre destruir alguém, enganar alguém. E o texto aqui está dizendo que o inimigo, Satanás, o diabo, enfim, ele é astuto. E ele arma com astúcia as ciladas para tentar nos destruir. Temos que ficar espertos. Temos que ficar atentos. Temos que ficar a todo instante ligados. Por quê? Porque se todo instante nós estamos em guerra, como nós vimos no primeiro item, então a todo instante tem uma armadilha sendo feita, tentando te destruir. Fala para quem está do teu lado, fica esperto, meu irmão. Porque o diabo quer te pegar. Tem que ficar esperto. Temos que ficar ligados. É igual, vou fazer uma comparação, se bem claro, uma criança. Criança, se você piscar, às vezes você piscando já é o suficiente para não. E aí, mamãe, você fica lá, a mãe e o pai fica lá, cadê? Desesperado, porque piscou. Se piscar duas vezes, mamãe, se piscar uma, normal. Pisca duas uma atrás da outra, você pode olhar que não acha mais. Tem que ficar atento, o tempo inteiro atento. É assim ou não é, mamãe e papai? É assim. A gente tem que ficar ligado o tempo todo. Principalmente quando a gente tem filhos que são um pouco mais agitadinhos. Tem uns que são mais tranquilos, né? Tem uns que, para dar um passo, mas isso é uma raridade de filho. A maioria vai dizer, você já deu 10 na sua frente. E aí você tem que sair correndo atrás, segura.
a nossa atenção em relação à nossa vida espiritual, ela tem que ser ainda maior do que a que nós temos com pais em relação aos nossos filhos. Porque em relação aos nossos filhos, nós estamos ali atentos, né, e temos que estar, mas nós estamos enxergando, nós estamos vendo. Os nossos olhos carnais estão enxergando você criança. De repente ela escapa um pouquinho mais, mas você consegue, ao enxergá-la, você consegue saber onde está, e aí você vai atrás e consegue pegar. Mas no mundo espiritual não é assim. No mundo espiritual nós não vemos. Então, se a gente der bobeira, se a gente vacilar, a tragédia pode ser grande. Porque o inimigo ele vai estar fazendo, montando, construindo essas fortalezas. E aí, quando elas se fortalecerem dentro da nossa mente, é aí que vem o ataque. E aí, de repente, nós não vamos conseguir, como a própria palavra nos alerta, permanecermos de pé. Por isso, nós temos que estar atentos às fortalezas que o inimigo tenta colocar na nossa mente. E essas fortalezas, elas só poderão ser vencidas através da armadura de Deus nas nossas vidas. E se estamos falando de mente, o capacete dessa armadura na nossa vida. Amém? Quarto, o nosso inimigo Satanás, ele não tem pressa. O que ele espera é que ele tenha uma oportunidade para agir. Se tem uma coisa que é difícil de achar no ser humano, é a tal da paciência, né? Quando a pessoa é paciente, ela geralmente se destaca no meio da multidão, porque é difícil achar gente paciente, né? Porque senão, fulano é paciente, né? Não estou falando acomodado e preguiçoso e devagar demais, estou falando paciente, que é diferente. Tem gente que é devagar e fala, fulano é paciente. Não, não é paciente, ele é devagar mesmo. Não é isso que eu estou falando. Não é paciente, mesmo em meio às atribulações, às dificuldades, a pessoa ela consegue se manter equilibrada, ela consegue se manter tranquila, ela consegue esperar o tempo necessário para que aquilo possa acontecer. Isso é paciência. E é difícil a gente achar, mas se tem uma coisa que o inimigo tem, é paciência. Ele sabe esperar, e ele espera com um objetivo: de encontrar uma oportunidade para que ele possa agir. 1 Pedro capítulo 5 versículo 8 diz assim, ó: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bradando como um leão, buscando a quem possa tragar. Olha só o que o apóstolo Pedro, escrevendo a sua carta à igreja, ele traz para mim e para você: sede sóbrios. O que é ser sóbrio? É ser equilibrado. Nós nem podemos estar muito lá nem muito cá, temos que estar equilibrados. Sede equilibrados. E ainda diz mais: vigiai. É como eu disse anteriormente, fique ligado. Nós temos que ser equilibrados e ficarmos ligados. Agora, por que nós temos que ser equilibrados e estarmos ligados, alertas, atentos o tempo todo? Porque tem um adversário, que é o diabo, como diz o texto, que anda ao nosso derredor. E ele anda ao nosso derredor na expectativa de que possa nos tragar. Você já viu aqui aquelas reportagens de Discovery Channel,
Record Mais, enfim, tem vários programas, Globo Repórter, né, que muitas vezes passam reportagens nesse respeito, quando pega aquelas savanas lá da África, e aí mostra lá os predadores, os animais, né, em especial o leão. Ele não aparece lá no meio de todo mundo, e dá aquele rugido dele, não. Ele fica lá agachadinho, ali em meio àquelas savanas, aqueles matinhos não de muita altura, fica ali, o tom do pelo dele é mais ou menos a mesma cor, né, daqueles matos ali, daquela vegetação, e ele fica ali, e ele vai dando passadas pequenas, pacientes, devagar e astutas. É por isso que aqui o inimigo, ele se compara como o leão. Ele não é o leão, mas é como se fosse o leão, mostrando para mim e para você como é que é o ataque. E aí, quando ele está bem próximo, quando ele entende que a oportunidade vai ser fatal, como diz o pastor Paulo, né? Vai ser fatal. E aí o que ele faz? Ele vai dar o bote, ele ataca. E algumas vezes ele consegue êxito. E aqueles animais saem desesperados, e o leão ali atrás. Da mesma forma é o inimigo em relação à nossa vida. É por isso que nós temos que estar o tempo inteiro alertas. Por isso que o texto de vigiar. E temos que estar equilibrados. Nada de muito para lá ou muito para lá. Ele está equilibrado. Porque esse inimigo, ele vai tentar estar além do nosso derredor. Porque a Bíblia, ela nos traz uma proteção, e aqueles que creem na palavra tomem posse para a sua vida. A Bíblia diz que o sangue de Jesus nos cobre. A Bíblia diz que o Espírito Santo, ele mora dentro de nós. E a Bíblia diz que ao nosso redor estão os anjos de Deus. Cutuca quem está do lado, você quer uma proteção melhor do que essa? Por isso que o texto está dizendo que ele está ao nosso derredor, mas de forma astuta. Ele tenta de derredor passar a estar ao nosso redor. Quando ele consegue estar ao nosso redor, é sinal que as proteções que nós tínhamos dos anjos já foram. E se nós dermos bobeira, se nós vacilarmos, a proteção maior e toda poderosa que nós temos, que é do Espírito Santo e o sangue do Senhor, também se afasta de nós. Porque nós demos brecha, nós deixamos o inimigo fazer as fortalezas da mente. E aí toda essa proteção sai. E aí então a tragédia está feita. Para que possamos concluir, veja que Satanás, o inimigo, ele tenta, através das suas investidas, a todo instante está nos destruindo. Agora tem um detalhe: se nós usarmos a proteção certa, e em relação à mente, como eu disse, o capacete, como diz o texto, o capacete da salvação, se nós usarmos essa parte da armadura no que diz respeito aos ataques na mente, nós permaneceremos de pé, porque esses ataques não vão conseguir nos vencer. E se porventura Satanás, em meio a esses ataques, que não são poucos, como nós vimos, a todo instante nós estamos em guerra. Eu queria deixar aqui para finalizarmos alguns textos bíblicos. Eu queria até, inclusive, você pode até ficar de pé. De repente, se você estiver aqui e Satanás tem dito a você algumas coisas e você tem se sentido fraco, Salmos capítulo 18, versículo 2 diz: o Senhor é a minha rocha,
a minha fortaleza, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo, em quem me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu alto refúgio. Você está fraco? Então tome posse do que está escrito em Salmo 18:2, porque está dizendo que Deus é a sua fortaleza, está dizendo que Deus é o seu libertador, está dizendo que Deus é o seu escudo, está dizendo que Deus é a sua rocha, está dizendo que Deus é a sua salvação, está dizendo que Deus é o seu alto refúgio. Mas de repente, 2 Coríntios 5,17, que diz: porque se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. De repente você teve um passado de derrota, um passado onde você não conseguiu andar para frente, e Satanás de repente está jogando isso na tua mente. Aí você vai citar para ele Filipenses 4,13, porque lá está escrito: porque posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ouça, caso você esteja triste, quem sabe você está abatido, angustiado, porque alguma coisa aconteceu. Aí você pega Salmo 46:1 e lá está escrito: Deus é o nosso refúgio e é a nossa fortaleza, o socorro bem presente no momento da angústia. Ou quem sabe você não está passando por nada disso, mas você está sofrendo uma perseguição. Quem sabe dentro da tua família, quem sabe dentro do trabalho onde você está, quem sabe aos teus vizinhos ou em algum lugar. Aí você vai citar Salmo 91:7: mil cairão ao teu lado, 10 à tua direita, mas tu não será atendido, porque somente com os teus olhos contemplarás a recompensa que Deus tem, porque fizeste do Senhor o seu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Tome posse da tua vitória, tome posse das conquistas que Deus tem para você, porque Deus é todo poderoso. Aleluia, Jesus. Aleluia, aleluia, Jesus. Aleluia. Não há melhor defesa contra o inimigo, contra Satanás, do que usarmos a palavra de Deus como arma para nos proteger. Tanto que nós lemos anteriormente: revestivos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes, para poder ficar de pé. Quando o inimigo tentar fazer uma fortaleza na tua mente, você já sabe a quem você recorrer: ao Deus Todo-Poderoso, que dá a você a oportunidade de ter o capacete da salvação. Tome posse aí desse capacete para a tua vida em nome de Jesus. Não só do capacete, mas de toda a armadura de Deus. E não aceite em hipótese alguma que o inimigo tente destruir a tua vida, porque ele pode até se parecer todo forte, como leão, como diz. Mas Deus, Ele é o verdadeiro leão da vida. Deus é todo poderoso para trazer a vitória para cada um em nome de Jesus. Amém?